Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles e a doutora Anice da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o autoconhecimento e alçarmos para o equilíbrio. Lembrando que esse mês estamos no Setembro Amarelo, né? E é um mês que se trabalha com amor, muito amor, para a prevenção do suicídio. Então, não esqueçam, doe amor e acolha. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe, no próximo sábado, às 19 horas, a sua mensagem estará sendo reconstruída. E não esqueça de nos acompanhar pelo YouTube, acessando a nossa playlist. Dá lá o seu like. Hoje nós estamos trazendo aqui uma convidada muito especial, muito querida, que vem como especialista no nosso programa. É a nossa amiga querida Carmen Lúcia Campos Guise. Ela é psicóloga e psicopedagoga. Seja bem-vinda ao nosso programa, Carmen. Obrigada, Iraci. Uma alegria muito grande estar aqui nessa casa abençoada, amorosa. Iraci é uma pessoa muito especial. Eu estou muito alegre de estar nesse programa. Obrigada pelo carinho. A história que nós vamos relatar hoje é a respeito da Monique Santos. Ela mora na cidade de Santos, São Paulo. Ela é casada há anos, tem 32 anos e vem contando que ela e o seu atual marido, Máximo, namoraram por 4 anos. E tudo parecia maravilha, tudo muito harmônico. Tudo que eles faziam juntos, eles tinham total entendimento, não tinham crises, enfim. Como o relacionamento era um relacionamento bom, estável, eles resolveram se casar. E aí, conta Monique que aí tudo virou de ponta cabeça. A partir daquele dia, eles começaram a sentir algo diferente. Não o marido, mas ela. Porque a sensação que ela tinha, cada vez que ele saía de casa, é como se fosse a última vez que ela estaria vendo ele, estaria encontrando com ele. E isso começou a angustiá-la. Ela trabalhava, e então ela tinha dificuldade em se concentrar no seu trabalho, porque ela ficava com a mente ligada lá no marido que saiu para trabalhar, né? E isso foi piorando a situação. Chegou a um certo ponto, a angústia dela, que ela começou a achar que o emprego dela é que era o problema. Então, ela pediu demissão no seu emprego. Quando Monique chega em casa e conta para o marido que pediu demissão do emprego para ficar em casa, para cuidar dele, ele se assusta, ele fala, como assim? É um emprego que você tanto queria, você se esforçou, lutou tanto, batalhou tanto para conquistar, conseguir esse emprego, isso que você queria, é lá que você queria estar, e agora que você conquistou isso, você sai do trabalho? Ela disse que nada aliviava a angústia dela. A partir desse dia, ela começou a seguir ele, conforme ele ia para o trabalho. E, passado um tempo, ela chegando em casa cansada, exausta, ela tinha a sensação que ele mandava seguir ela para ver se ela estava seguindo ele. Olha a preocupação. E cada vez mais essa angústia aumentava.
E ela disse que chegou a um ponto que não dá mais para continuar assim. Ela disse que ama ele, mas que pensa em separar para ver se não sente mais essa angústia, porque fica constantemente sentindo que irá perdê-lo. Bem complicado, né, Carmen? É verdade, Porque ela Iraci. tem um sofrimento muito grande, né? Muito. Imagine, né? A pessoa sempre, né, nessa angústia de que está vendo ou pode vir a olhar o seu marido pela última vez, né? Exato. E isso deve ser muito complicado, essa sensação de abandono, de perda, de viver numa solidão, né? E por isso ela precisar sempre se completar no marido, num outro. É um medo constante, né? Como se antes, quando namoravam, ela tivesse o controle. E a partir do dia que se casaram, pronto, perdeu o controle, porque estavam na mesma casa, saía sozinho, né? Essa angústia toda, né, que a Monique diz sentir, é, é algo que seria referente ao relacionamento mesmo, seria referente à infância. A gente sabe que vem coisas até do útero da mãe, não que a mãe seja culpada de alguma coisa, responsável por alguma coisa, mas as emoções estão ali e estão flutuando junto com o bebê, com o feto, né? Então, vai registrando. E fora o que a gente traz do passado também. Exatamente. Então, é claro que nós precisaríamos de maiores detalhes, né, para avaliar o caso mais profundamente. Temos possíveis causas, principalmente essas que você citou agora, né, desde a vida intrauterina, na psicologia junguiana, nós temos a questão do inconsciente individual, consciente coletivo, né, talvez de até existências anteriores, né, Sim. podem acontecer esses fatos. A própria criação, de um modo geral, geralmente isso é atribuído à própria formação da psique do indivíduo desde a tenra idade, pelos seus pais, pelo seu núcleo familiar. Isso tem uma influência muito, muito importante. E também é claro deixar aqui, né, bem notório, esclarecido, que os pais procuram fazer o melhor. Né? É Verdade, verdade. todos os pais querem fazer o melhor, e até mesmo na perspectiva do amor. Muitas das vezes o que eles entendem, o que eles conheceram como amor, pode não ser exatamente amor, essa é uma outra questão, mas eles Uhum. procuram fazer o seu melhor. E na sociedade atual, a gente tem percebido uma procura incessante, na busca do ter, né? Eu preciso ter, eu preciso ser alguém, e ser alguém é possuir coisas, é ter um cargo relativamente bom, uma boa profissão, um bom emprego, e isso eu Como acabo ter um marido como se fosse uma propriedade. tudo, né? Agora eu tenho um marido, é meu, me pertence, Né, Iraci? como se fosse um objeto, um cachorrinho, né? Que agora é meu. É teu. Agora, foi educada para ser o que verdadeiramente somos, né? Que somos espíritos, espíritos imortais. Houve essa educação, esse esclarecimento, esses pais também tiveram essa educação para passar para ela. Então, assim, o importante é o ser. Quando você vive, né, sendo criado, muitas das vezes negligenciado, porque o importante é ter. Então, meu filho tem, ele tem aula de balé, tem aula de inglês, ele tem aula de tudo, menos aula para ser um ser humano, para ser um espírito, conhecer sobre si mesmo, conhecer a doutrina espírita, conhecer Jesus, né? Essa educação espiritual que nossa Isso. casa faz. Diga-se de passagem muito bem, né? Com a evangelização. E nós não paramos esse trabalho lindo, né? Mesmo sendo feito agora online. Então, esse trabalho de educar as crianças espiritualmente, muitas das vezes ele é esquecido. Porque se fosse bem elaborado, obviamente nós teríamos, né, atualmente uma situação muito mais equilibrada no entendimento, de que somos espíritos, de que temos essa união com todo o cosmos, porque somos o que Jesus nos trouxe, Com o certeza. amor, a luz do mundo, né? Carmen, poderia algo ter surgido, por exemplo, na infância dela, quanto ao pai sair para o trabalho?
ou não voltar, ou a mãe ficar em casa nessa preocupação, porque talvez ele passasse noite fora, não sei. Ou seja, é uma insegurança que pode vir da infância dela. Muito possivelmente, muito possivelmente. E aí nós temos duas condições mais frequentes. Uma é o fato de você dar muito em termos materiais, mas muito pouco de si, a presença dos pais, né? Porque os pais também geralmente trabalham muito e vivem nessa busca incessante das coisas materiais. Então, a ausência Isso é também, importante, né? Não né? tem essa presença afetiva, porque eles entendem que precisam trabalhar muito para dar as questões dos filhos, dos brinquedos mais caros, né? Os celulares melhores, as melhores Ou então escolas. dar tudo aquilo que eu não tive. Exatamente. Essa compensação errônea, É, né? E exato. o amor mesmo, a presença, a afetividade fica em segundo plano. Então fica essa falta, essa falta mal elaborada na criação do psique do próprio indivíduo, né? Ou Certo. até mesmo ele pode ter sido muito, ao contrário, muito super protegido. Ou seja, dá tudo e não se diz não Hum. e a pessoa não cresce. Porque para o indivíduo crescer, ele tem que ter limites, ele tem que ouvir dos pais um não, para que ele possa estabelecer, né, um aprendizado sobre o próprio comportamento e o próprio desenvolvimento dele. Quando ele é totalmente superprotegido, ele não se desenvolve e ele fica sempre o quê? Dependente de um outro, Fica inseguro, né? inseguro. Porque talvez realmente isso, né? Os pais trabalhando, saindo para o trabalho e a sensação que ela tinha quando ficava em casa é que não ia mais ver. Não ia mais ver e também não conseguiu fortalecer, né, o aparelho psíquico, né, isso falando na linguagem mais psicanalítica, né, o aparelho psíquico dela ainda em formação, né, para ter mais segurança, porque a gente se fortalece sempre na relação com o outro. Esse outro, principalmente as pessoas que cuidam de nós enquanto crianças, né? Então, Sim, essa questão de superproteger demais, você não deixa que as pessoas cresçam, exato. amadureçam. Então, vai ficar aquela criança sempre dependente, como o bebê, né? O bebê depende da mãe, senão, obviamente, ele não sobrevive. Sim. E ou a outro fato, negligenciado demais só no ter, e também fica falta. E aí fica sempre uma crença, né, de abandono. O indivíduo pode viver essa Hum. crença de que ele vai estar sendo sempre abandonado, porque, de acordo com as experiências que ele adquiriu desde a tenra idade, né, ele não conseguiu manter um estado de segurança nas relações. E aí, como eu falei, podem ser várias essas situações, podem advir das experiências nessa existência, fortalecidas também por experiências de vidas passadas, Isso, porque nós temos o inconsciente coletivo que Jung nos traz, né, que exato. ficam essas sombras, essas reminiscências. Ela é inconsciente, tá, gente? Ela não sabe disso, evidentemente, né? Claro. Então, isso acontece e as pessoas vão muito nas suas relações, muito, são pessoas inseguras, têm muito medo de tudo, porque tem, né, a sua psique extremamente fragilizada, dependente, insegura. Então, ela acha que vai perder. Qualquer momento ela pode vir a perder. E acontece o Exato. que, provavelmente, né, o que está acontecendo com a nossa querida Monique. É, porque, veja bem, quando ela namorava, ela não fala que tinha esse problema, ao contrário, ela falou que estava sempre tudo bem, tudo muito seguro, estavam sempre juntos. Aí, quando se casa para viver juntos, eh, ela é como se algo tivesse acionado ali. Pode ser também o fato de que ela vive essa relação de superproteção, ela vivia, quando namorava, essa relação de superproteção em casa com a família ainda, os pais ou a mãe, né? E aí, quando Sim. ela casa, o marido não tem, obviamente, né, não tem esse elo de dependência que se formou com a superproteção dessa relação primária, mãe e filho, né? Então, Certo. o marido e ela se questiona, ele vai trabalhar, ele vai viver a vida dele. E ela também foi viver a sua. Só que chegou um momento que ela não tinha mais aquela relação de superproteção, porque o marido é o marido. Ele não é
o pai não deve ser o superprotetor. O pai deve ser aquele que educa, que ensina, que direciona, né? Que Uhum. dá os direcionamentos corretos ético-morais para o indivíduo, né? Ser um indivíduo, da concepção espírita, o homem de bem, Sim, né? De fato. sim, claro. E ela casou, aquele elo familiar, né? De um modo geral se rompe, você vai para um outro elo familiar, que é essa relação com o Porque marido. é uma outra família que se forma, né? Exatamente. E, obviamente, aí ela foi vendo que isso não acontecia, né? Essa superproteção não existia mais, essa insegurança foi se tornando, porque o marido trabalha, ela trabalha, e ficou sempre um vazio. Joana nos fala muito desse vazio existencial. Por quê? Nós esquecemos, né? Nós, que eu digo assim, todos os seres que estão ainda nesse planeta, nessa condição de evolução, né? Sim. Esquecemos que nós viemos aqui principalmente para buscar a nossa autoconsciência, para nos conhecermos, buscarmos esse mergulho em nós mesmos, né? De fato, Sim, que o Espiritismo nos concede através do estudo, através das preces, através da meditação, para perfeito. a partir disso, você se sente amparado, porque você sabe que você não está sozinho. Temer o quê? Se nós somos, né, um com esse Pai maravilhoso, com esse amor. É Não temos que verdade. temer, não temos que ser inseguros. Mas quando isso falta, Realmente balança. Porque a gente vê nessa situação que o que ela lutou sempre para conquistar, conforme ela conta, né, que o marido disse, foi esse trabalho, essa profissão, essa vaga, esse local. E quando ela consegue tudo isso que se estabelece e que ela fica só pensando na preocupação, porque o fato dela estar em casa ou estar no trabalho, não é isso que vai fazer o marido voltar para casa ou não, sofrer acidente ou não. Quer dizer, não tem como, porque esse controle ela não tem, né? Mas a única coisa ali que estava estável, né, assim, na vida dela, que seria o trabalho, então ela vai lá e abre mão. mas tem um detalhe que eu vejo aí, assim, é o seguinte, ela foi criada para o ter, né? Então, Uhum. infelizmente, né, obviamente não por uma intenção, mas para as pessoas não terem acesso, as pessoas só podem dar aquilo que elas têm. Quando elas não Sim, têm essa educação também, elas não têm como passar. Então, obviamente, esse emprego era tudo que ela mais queria. Então, ela se jogou em ter esse emprego. Quando ela passa a ter esse emprego, né, elas voltam ao vazio. É que nem as pessoas que querem objetos, vivem para o mundo das coisas, né? Então, eu sim. quero ter aquele carro zero maravilhoso. Tem. Aí já vem aquele vazio, aquela insatisfação. Vou buscar em no outro, vou buscar no outro, vou buscar no outro. E aliado a isso, né, esse vazio e essa ideia, né, de que é possível que eu perca, porque eu vivo na carência, eu não tenho a Uhum. minha autoestima trabalhada, então eu sou uma pessoa que eu sempre fui super protegida porque eu não sou capaz. Certo. Isso também acontece. Vai gerar uma insegurança, esse estado de ansiedade, de busca dessa completude que não vai ser, obviamente, né, das coisas, vai ser a Sim, nível espiritual, né, de fato, nós exato. sabemos, vai gerar uma questão importantíssima que a ansiedade causa, que é a dificuldade de concentração, de elaboração de pensamentos, de ideias. Então, o indivíduo sabe que pode perder algo que vai mobilizá-lo de tal forma que isso até dificulta a execução do próprio trabalho, entendeu? Isso vai afetá-la de tal forma, né, que até a nível de concentração para ela poder trabalhar de um modo adequado, exercer a sua função, vai ficar sendo penalizada. Vai chegar um momento que ela não consegue mais, porque a falta que se faz não é na questão do trabalho em si, não é na questão de ter o emprego, de ter as coisas, mas é na questão íntima do espírito, né? E da Perfeitamente. psique que não foi elaborada de um modo correto, de um modo adequado. A Sim, falta, então, é aquela questão da falta, do apego, da insegurança, da baixa autoestima e de que na iminência de que eu vou sempre perder. Por quê?
na minha crença, né, eu não tenho capacidade de conseguir algo. Eu tenho sempre que ter alguém que me dê. E eu vou estar sempre vinculado a essa dependência do outro. Certo. Porque ela fica na dependência do marido, quer dizer, imagina o tamanho da ansiedade dela, passar o dia inteiro esperando o marido, porque ele saiu para o trabalho, e se, é o e se da vida de todo mundo, diariamente, cotidianamente, não tem como, né? Então, e se acontece alguma coisa? Então, não é mais fácil pensar ao contrário? Exatamente. E se todas essas coisas que acontecem vêm nos beneficiar? Tem que pensar, né, fazer um movimento contrário. Agora, chegar a ponto de seguir o marido para ver se ele foi no trabalho, se ele está bem, é uma insegurança muito grande, né? Não, ela já está realmente num estado, né, sem dúvida, de uma ansiedade, de um medo iminente de que alguma catástrofe vai acontecer, uma perda muito grande, que é claro, né, até no nosso livro Reconstruindo Emoções, né, da nossa amada Anísia da Silveira, ela coloca essas situações, né? E Exato. ela fala exatamente da importância da gente trabalhar a nossa individualidade, nós como seres, né, espíritos que somos, em nós mesmos, e não ficarmos sempre vinculados a um outro. Joana também, né, na sua psicologia profunda, baseada nos estudos também psicanalíticos de Jung, ela coloca a importância da gente estabelecer um autoconhecimento. Precisamos mergulhar no nosso eu interior, Sim, porque somos espíritos. E para o perfeitamente. espírito não há morte. Amiga querida, nós não morremos. Jesus nos mostrou isso, né? A Não doutrina cristã. perdemos. Não perdemos, porque somos espíritos. Aliás, não perdemos aquilo que não temos, porque o outro não é da Não nossa é nosso, propriedade. é nosso. É aquela educação, né, de que você tem que ter. Então, pessoas, relações, nós não temos, né? Elas Exato, existem como nós vivemos para nos relacionar com elas, para amarmos elas, né? perfeitamente. Um mandamento do nosso Senhor, nossa doutrina cristã espírita, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo Sim. como a si mesmo. Então, amiga, você precisa primeiro se autoconhecer, ver a razão pela qual você está nesse estado, né? Esse estado de carência, de insegurança, de medo. E acreditem, né? Como o nosso querido apóstolo Paulo fala, né? O contrário do medo é Hum, amor. O amor é que cura, não perfeitamente. é coragem. Medo é sinal de falta de amor. Exatamente. Primeiramente, amor a si mesma, como um ser capaz, como um ser em si mesmo, de buscar sua autoconsciência para chegar a avaliar os seus conflitos, superar esses conflitos que obviamente são inconscientes, trazê-los à consciência, possivelmente com uma ajuda terapêutica, Com né? certeza. Agora, ela parece ter entrado numa paranoia, né, de que será que o meu marido botou alguém para me seguir, para ver se eu estou seguindo ele? Quer dizer, onde a cabeça dela já foi parar? Por medo, Iraci, que é o grande medo, né? Porque ela, com certeza, não deve ter tido um diálogo franco com esse marido, que seria primordial. Colocar a sua dificuldade, o que ela sente de fato, né? Perfeito. Como ela se vê, né? Então, o grande medo é que o marido a abandone ao observar o ridículo que ela está fazendo. Porque é o ridículo, né? Eu acho que ela Isso não é deve ter falado para o marido o motivo que ela saiu do emprego, exatamente. né? Não, não, com certeza. Esse sentimento, essa insegurança, esse medo, essa coisa de viver numa linha de perigo, né? Inconstante ali, que, nossa, qualquer coisa pode acontecer. Então, ela não deve ter aberto o coração, dialogado com ele sobre isso. Com certeza não. Então, quer dizer, passou a seguir e depois ficar imaginando que ele colocou alguém para seguir ela, para ver se está seguindo ele. Quer dizer,
olha o medo que ela tem que ele também descubra que ela o está seguindo. Porque o que que acontece daí? Vai abandoná-la, né? Então ela vive nessa questão absurda, né? Nesse pavor. Isso não é Porque nem na mesmo. cabeça dela é exatamente isso, vai Então, abandoná-la. E não justifica, ao contrário. Se ela sentar, conversar com ele, falar, olha, estou passando por esse transtorno, por essa insegurança, por esse medo, não sei por quê, ele vai te acolher, vai, não, vamos sentar conversar, vamos buscar tratar isso, vamos resolver isso, né? E não ficar omitindo, fazendo, utilizando dessa fuga, porque ela deixou o emprego como uma fuga, né? Ela não quis se conhecer, ela todo aquele tormento pensando no trabalho do marido, ela virou e falou assim, o problema acho que é com o meu emprego. Quer dizer, ela achou um motivo para justificar a fuga dela. Mas agora ela não tem. pois é. Bom, então, de fato, né, a questão, ela teve muita dificuldade para ela permanecer nesse emprego, porque o estado de ansiedade, né, gera essa dificuldade de raciocínio para realizar o próprio trabalho. E para ela fica difícil mostrar para o marido também todas essas dificuldades, principalmente com medo de que ele a abandone, porque ela tem problemas, ela não consegue nem assumir nesse emprego, e ela não consegue elaborar para si mesma, porque falta muito esse conhecimento, né, de si, Uhum. nessa nossa querida telespectadora, né, para que ela possa ter consciência dessas questões que nós estamos trazendo aqui, para se autoajudar, para buscar a ajuda desse parceiro, que é esse marido, que não pode ser uma parte dela, algo dela ter, mas dela conviver, e conviver é viver juntos, né? E não Exatamente, isso é viver muito o importante. outro como se fosse uma parte de si, não é verdade? Exato. E a gente então precisa, evidentemente, né, trabalhar nós todos nesse autoconhecimento, entendendo que precisamos fazer esse mergulho interior, que é possível. A doutrina, né, nos traz vários cursos, vários livros para estudo, a meditação, que a nossa querida doutora Anise da Silveira recomenda no nosso livrinho lá, que a nossa querida Iraci psicografou, Reconstruindo Emoções. Então, a meditação vai ajudá-la também a perceber, porque a confusão está na mente. Essa mente está conturbada. Ela Exato. precisa, né, tirar esse emaranhado da mente, perceber o que está acontecendo em termos de conflito, a razão desses conflitos, numa linguagem da psicologia junguiana, né, trazer, né, esses reminiscentes inconscientes conflituosos da sombra para a luz, para que sejam abraçados, não com culpa, né? Não se culpando, porque ela deve sentir muita culpa no fundo de tudo isso, por isso que ela não é merecedora do outro. Por isso que ela acha que o marido pode ter colocado alguém para seguir ela, para ver que ela está seguindo ele. Então, né, quer dizer, numa situação dessa, é a culpa já batendo junto com o medo, né? E aquela angústia. Exatamente. Então, é muito importante, né, buscar esse autoconhecimento. Joana nos coloca muito relevante ajuda nesses casos terapêutica, ajuda espiritual, porque nós, quando estamos nesse estado de perturbação, a nossa vibração fica muito baixa. Então, infelizmente, muitas das vezes nós também recebemos influências dos nossos amiguinhos ainda pouco esclarecidos, né, da Que luz, podem até estar influenciar, motivando, influencia. né, essa insegurança dela, insuflando isso, né, ou até dele, Sim, né, nessa relação, né? que está ali é, é, passando a sensação de insegurança. Agora, se nós não temos o controle de nada, começa por aí, né? A gente acha que tem controle da vida como ter o controle de uma televisão na mão, né?
Então, nós não temos o controle de nada. Então, partindo desse ponto, a gente vive cada minuto, cada dia, cada hora, tranquilamente. A gente vai vivendo, fazendo as programações. O dia que interromper, interrompeu, né? Será que se ela fizesse essa terapia, ela ia descobrir o transtorno que está lá incutido nela? Porque quando você passa a dar nome às coisas, parece que clareiam, né? A gente acha que um monte de sentimentos, emoções que a gente sente não tem nome. A gente fala, é só emoção, meu sentimento. Não. Quando bota um nome lá, medo, segurança, blá, 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 a gente fala, opa, já sei onde tenho que mexer. Exatamente. Eu acho que sim, mas não isoladamente. Uma terapia importante, né? O real interesse, porque a terapia ela funciona quando você está realmente disposto a trabalhar em si mesmo a mudança, esse processo, né? Então, é um Sim. trabalho muito importante que vem dela mesma, porque ela chegou, acho que, num limite tal, né? De que eu não vejo outra saída. Ela vai ter que realmente se predispor a olhar para dentro. Não é só como ela foi educada, olhar para fora, para o ter isso, ter aquilo, ser super protegida aqui e ali, né? E viver nessa insegurança, nessa falta, né? Porque não conseguiu se assumir como um ser inteira, né? Que é, de fato, um espírito, né? Inteiro nisso, nesse corpo, mas sempre na falta, porque sempre alguém, né, a superprotegeu, não deixou que ela mesma executasse as coisas, e isso foi criando essa insegurança, né, e esse pavor da perda do outro por não se achar digna, não se achar um ser realmente seguro de si, porque nunca teve que decidir, de fazer, de buscar, de resolver, sempre teve alguém para isso, né? Então Sim, causam essas situações. Ajuda espiritual, né? com Um bom trabalho certeza. espiritual, né, Iraci? E um trabalho de conhecimento, o trabalho na casa espírita e trabalhar a mente. E uma das questões muito boas para trabalharmos nossas mentes é a caridade, o trabalho voluntário, não é É verdade? verdade. A gente vai sempre perceber que nós podemos ser, ela ali vai exercer o ser útil ao outro. Ela está acostumada a ser somente para ela, né? Então ela vai Uhum. poder exercer, vai trabalhar a sua mente, porque a mente, gente, é que faz com que a gente se equivoque. Por isso temos que trabalhar essa mente que está acostumada só a ter e ter material, quando ela não é material, ela é espírito, Uhum. né? Então, trabalho terapêutico associado ao estudo, à caridade, à meditação, à prece, eu tenho certeza que vai ser Que muito vai ajudar importante para a muito. nossa querida. Ocupar a mente, ocupar o tempo, né? Que isso é fundamental, porque ela, na busca do ter, ela conseguiu conquistar o trabalho. Ela conseguiu conquistar aquela vaga que ela lutou muito. Ela conseguiu ter o espaço que ela buscava. Outra meta era o casamento. Ela buscava a estabilidade, né, nesse casamento e, de repente, ela já conquistou tudo. E agora? E se eu perco tudo de uma vez? Isso é o que mostra que se tudo que ela conquistou de fato não é nada, não é verdade? Com certeza. Então ela tem que ressignificar para si mesma os seus valores. Isso requer um novo aprendizado. Então ela tem que estar disposta a isso, ela tem que estar ciente de que esse é o caminho. Exato. E ele não é, como nossa querida veneranda Joana nos coloca, ele é complexo. Isso requer perseverança, vontade, mas é um caminho da busca realmente da real felicidade, da plenitude. Porque ela se sente provavelmente como se não tivesse mais nada a conquistar, nada a buscar, nada a fazer. Então, tudo que eu conquistei, eu tenho agora que segurar. E é o outro, Mas, né? é. Então, o outro não é uma extensão da gente. O cordão umbilical é cortado quando nasce, né?
que é da mãe do filho. Então, já que nasce, acabou. Então, quando não tem essa ligação de união obrigada ali de estar, que faz prevalecer o amor, isso vai dar uma equilibrada, né? Porque ela vai começar a ver os valores dela, ela também tem valores, Sim. né? Trabalhar essa É, autoestima. porque se ele era muito bom, ele era muito atencioso, ele era cavalheiro, e você? Quais são os seus valores? Isso é muito importante, né? Reconhecer isso. Porque Trabalhar isso. ela se deixou de lado, ela se esqueceu. Sempre dependendo de um outro para ser feliz, né? E nenhuma relação pode se estabelecer dessa maneira. Eu Exato. tenho que ser feliz em mim mesma e o outro em si mesmo para que possamos compartilhar a nossa felicidade. Não é, não é Isso é verdade? importantíssimo, Carmen. Porque essa relação vai sufocar, já deve estar sufocando esse parceiro, né? E a importância dela se abrir, Ser sentar, sincera. conversar, se abrir. Uma relação, ela precisa ser transparente para dar Isso. certo. Não adianta ficar escondendo isso. Daqui a pouquinho chega uma hora que a gente não consegue mais esconder as coisas. E às vezes são tantas coisas que esconde que alguma vai ficar com o rabo para fora. Exatamente. Nós temos que ser, acima de tudo, o que nós somos. E o outro tem que nos amar como nós somos, nessa verdade. Exato. Tudo que é baseado na mentira não é amor. É um pseudo-amor, é um gostar, não é amor, não é sincero. E não pode, obviamente, durar. E nós não podemos, né, dentro da nossa visão espírita, manter nossa felicidade em coisas que são transitórias. Não é verdade? Exatamente. Nós aprendemos isso. Então, esse trabalho aí espiritual que ela precisa fazer, ou que ela queira ser espírita, ou se voltar a qualquer outra religião que trabalhe essa espiritualidade. Uma nela boa mesma, terapia vai ser bom. muito importante. Tudo aliado. Eu acho muito importante. Porque a constituição desse lar depende dessa união, desse compartilhamento, Isso. da construção de um novo lar, né? E, principalmente, da transparência. Ela está sofrendo sozinha, ela está sofrendo à toa. Exatamente. Então, vamos compartilhar. E aí, esse sofrimento desaparece, com certeza. Carmen, em uma palavra, uma emoção para Monique reconstruir. Eu acho que Monique deve reconstruir esse medo, para que esse medo se transforme no amor que ela não consegue perceber que ela é. Ela é da natureza do amor, porque ela é da natureza de Deus, como todos nós, filhos dele. Então, falta isso. A partir disso, tenho certeza que vai ser um novo percurso, um novo caminho de muita felicidade que eu desejo de fato para ela. Carmen, obrigada pela sua presença, ajudando a reconstruir as emoções da nossa querida Monique. Eu que agradeço de coração poder estar aqui e falar sobre a nossa espiritualidade, sobre Joana de Ângeles e sobre nós, né, irmãos que somos, unidos em Cristo. Obrigada, Graci, muito obrigada. Monique, depois de todos esses esclarecimentos com a nossa especialista, Carmen, toda essa conversa, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a carência emocional que invade o indivíduo é profunda e abrange vários aspectos complexos advindo desde a infância, nem sempre de uma realidade consciente. Normalmente, o medo está oculto na dependência emocional como fator preponderante. A insegurança que o indivíduo sente e carrega lhe mantém alerta
e frágil, pois é como se estivesse sempre na iminência de perder algo ou alguém, e isso o angustia constantemente. Então, conforme a doutora Anise vem trazendo, é importante você dar continuidade à sua vida, você realmente fazer um tratamento, né, com um psicólogo, a terapia toda, para que você adquira autossegurança, autoconfiança, porque você não depende do outro para ser feliz. E nada, nada nesse mundo é permanente. Vivemos num mundo de impermanências. Então, hoje estamos com alguém, amanhã já não estamos mais com esse alguém fazendo parte da nossa vida, seja por ter partido, por desencarne ou outro motivo, enfim. Nós precisamos buscar na nossa vida a compreensão do que está nos afligindo, nos acolher, você ver numa terapia onde é que está lá desde a sua infância algo que te deixa tão insegura, achando que sempre é a última vez que irá vê-lo, ou ele não vai voltar para casa, alguma situação assim. Não. Viver assim realmente você tem razão. É um tormento. Então você precisa realmente buscar essa paz, essa consciência de que você não precisa sentir nem medo, nem insegurança, porque é um dia de cada vez. Você precisa trabalhar, você precisa seguir, desenvolver, porque é o mais importante dar continuidade à sua vida. E isso não significa se separar da pessoa que você ama. Não, cada um tem o seu espaço. O momento de ficar com essa pessoa, estar com essa pessoa é agora. Esse outro momento é para eu estar no meu trabalho. Este outro momento é para eu estar comigo mesma, porque nós também precisamos do momento a sós. Nós também precisamos do nosso momento íntimo e, principalmente, para nos autoconhecermos, porque nada na vida nós temos o controle. E essa preocupação que você tem é de você ver que você não tem o controle sobre ele, nem sobre você e nem sobre nada, sobre ninguém nós não temos. Nós simplesmente vivemos. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. Aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções. Todo sábado às 19 horas com 2 reprises. E olha, não esqueça de nos acompanhar pelo YouTube. Acesse lá a nossa playlist, dê lá o seu like, porque mais pessoas poderão estar vendo e se beneficiando também com os seus conflitos através dos esclarecimentos a você. Beijinho carinhoso